Lembrando, se vocês quiserem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e parar a qualquer momento, tá? A ideia é a gente discutir mesmo, tá? Não é só eu ficar falando, não. Na semana passada, a gente deu uma breve outline, né, sobre os mitocôndrias e o papel delas do ponto de vista energético e de que forma o conhecimento evoluiu sobre o entendimento dessa organela, né? E o enfoque que eu quero dar hoje é um enfoque um pouco diferente, que vai eu espero jogar uma luz diferente sobre as origens e a diversidade dessa organela que a gente encontra na natureza hoje, né? Então, só para relembrar, né, a ideia de que as mitocôndrias elas têm inúmeras formas entre os tecidos e organismos diferentes, né, de que essas mudanças na sua forma, de uma certa maneira, refletem características funcionais peculiares, né? Por exemplo, aqui um músculo de voo de um inseto que tem altíssima demanda energética, a gente praticamente não consegue enxergar a matriz, tamanha densidade de membranas internas, o que faz sentido do ponto de vista funcional, porque é um tecido que tem altíssima demanda por ATP, de modo a sustentar a intensa contração muscular das fibras, né? Para sustentar o voo de um inseto, por exemplo, né? Mas essa diversidade morfológica das mitocôndrias, ela é, na verdade, muito mais ampla. E uma informação interessante foi obtida em espermatozoides de drosófila, aonde durante a diferenciação das células progenitoras de espermatozoide para espermatozoide, né, aqui no esqueminha, né, seria o núcleo, e essa parte escura seria o equivalente aos mitocôndrias, né? Isso na fase pré-zigótica. E ao longo da diferenciação do pré-espermatozoide no espermatozoide maduro, essas mitocôndrias, na verdade, elas adotam uma forma que se interlaça ao longo do flagelo do espermatozoide, formando essa estrutura que é observada aqui no microscópio eletrônico. Essa estrutura parece uma cebola, um cebolão, que é bem diferente do cebolão que existe normalmente dentro de células de vacuolos autofágicos, né? Aqui, no caso, não é um vacúolo autofágico, mas é simplesmente o que, na verdade, refletiriam duas mitocôndrias extremamente alongadas, como está sendo representado aqui, que se chama Nebenkerna. Nebenkerna, na verdade, é essa estrutura formada por mitocôndrias que se interlaçam. É como se as mitocôndrias fossem dois espaguetes, né? E esses espaguetes formassem uma alfa-hélice, equivalente a uma alfa-hélice de proteína, né? E ela vai dando voltas e voltas em torno delas ao longo do flagelo do espermatozoide. Isso foi descrito em 97 inicialmente, mas o significado funcional dessa organização não está claro, pelo menos não para mim. E, na verdade, muito pouca coisa saiu desde então. Marcos, Oi? você sabia que a principal fonte de energia dos espermatozoides é a frutose? Eu já tinha ouvido falar disso. Não sabia que era a Eu achei bem principal. interessante. Parece que é a principal. Mas em drosófila também?
Drosófila, não sei. Mas, pelo menos o que eu li, na época que eu estava estudando sobre frutose, eram diversos papers bastante antigos, nada muito novo sobre isso, mostrando que frutose é a principal forma de sobreviver, né? Do Fonte energética, então, né? espermatozoide. É, uma fonte energética. Uhum. É interessante. Não sei se essa organização, ela talvez, né, eu imagino que essa organização tão peculiar, ela deva ter reflexos na funcionalidade. Determinados tipos de substratos que devem ser preferencialmente oxidados quando a mitocôndria adota essa forma, né? Mas essa é uma outra organização bastante única, né? Não é única. Existem outras, como a gente vai ver, né? Mais à frente. E aí, só para voltar um pouquinho atrás, né? Essa diversidade morfológica, ela guarda características em comum dessas organelas, né? Na verdade, baseada na hipótese endossimbiótica, que foi proposta pela Lynn Margulis, né, em 1967, de que, na verdade, pelo fato dos mitocôndrias terem seu próprio material genético, de que o código genético é diferente do nuclear, tem os seus próprios ribossomos, ter duas membranas completamente diferentes do ponto de vista da composição. Isso, na verdade, sustentou durante muitos anos a teoria endossimbiótica, de que uma célula eucariótica primitiva, amitocondriada, quer dizer, que não tinha mitocôndria, mas ela já tinha núcleo, ela aumentou a sua complexidade, a sua capacidade de se diferenciar no momento em que ela passou a abrigar um endossimbionte com um genoma próprio, né? O que tudo leva a crer que tenham sido alfa-protobactérias do ramo das Rickettsia, que entraram nessas células e estabeleceram relações simbióticas e na medida em que, ao longo da evolução, genes dessa alfa-protobactéria foram sendo transportados para o núcleo e essa bactéria, entre aspas, né, que em algum momento já deixou de ser uma bactéria, ela reteve um genoma mínimo, como o genoma das mitocôndrias, que tem um genoma bem pequeno. Né? Ela codifica 40 e poucos, humano, né? 40 e poucos genes que são codificados. Então é muito pouco. Né? Menos de 0,001% das proteínas que compõem uma mitocôndria, que é composta de mais ou menos 1.100, 1.200 proteínas diferentes. Né? Então, essa teoria endossimbiótica, na verdade, postula a ideia de que as células eucarióticas, como nós as enxergamos hoje, né, que derivou a vida como ela eucariótica, como a gente vê hoje, na verdade, ela pressupõe a existência de uma célula eucariótica amitocondriada e que ela ganhou uma mitocôndria, abrigou essa bactéria endossimbionte que se diferenciou então numa célula eucariótica mitocondriada, capaz de fazer tudo aquilo que a gente sabe, né, entende uma mitocôndria é capaz de fazer. Gerar ATP, respirar, sintetizar um monte de metabólitos, gerar oxidante, etc. A questão é que essa teoria endossimbiótica da Lynn Margulis, ela vem sendo criticada, vem sendo posta à prova. Uma dos contrapontos dessa teoria é a própria existência de organelas que se assemelham a mitocôndrias, mas que não são mitocôndrias, porque elas não atendem a todas essas características que estão colocadas aqui, né, ou ainda funcionais até. Né, que a gente vai discutir isso um pouquinho ao longo da apresentação. Marcos, Diga aí.
Então, pensando um pouco por esse lado da teoria endossimbiótica, eu não sei até onde isso já foi estudado, não li muita coisa sobre teoria endossimbiótica, mas talvez na minha cabeça, talvez não, na minha cabeça eu acho que faz um pouco mais de sentido, muito mais do que, existia uma célula mitocondriada que em algum momento internalizou a mitocôndria, mas talvez, eu imagino, né, essa célula mitocondriada sendo, vamos dizer, uma célula que continha já dentro dela alguns componentes mais primitivos da própria mitocôndria e que com o tempo foi compartimentalizado, entende? Vamos dizer, ela tinha talvez um citoplasma relativamente mais bagunçado, mas já com alguns mecanismos ali que são da mitocôndria e com o tempo, né, com a evolução, foram selecionadas o que era mais favorável, genética, como é que se diz? Mais energeticamente favorável, né, para as células, que aí seria uma célula com a mitocôndria dentro desse compartimento, né, que é a mitocôndria. Eu não sou, A sou montar a questão aí frase. é a seguinte: é, essas evidências, na verdade, elas são baseadas em estudos filogenéticos. Né? Então, Uhum, por que que essa foi uma hipótese? Esse trabalho, na verdade, é da década de 60. Quer dizer, uhum, uhum. não havia ferramentas filogenéticas muito elaboradas naquela época. Hoje, é muito mais fácil sustentar certas evidências básicas que suportam a teoria endossimbiótica. Por quê? Por exemplo, se você pega proteínas ribossomais, né, as mitocôndrias elas têm ribossomas próprios. Né, o ribossoma é uma estrutura riboproteica, né, tem RNA e tem proteína, e a sequência de aminoácidos dos ribossomas mitocondriais, se você olha a sequência de aminoácidos, ela é muito mais parecida com a sequência de aminoácidos de ribossomos de bactéria do que de qualquer outro compartimento celular, né, do citosol, do núcleo de eucarioto, por exemplo. E o mesmo vale para o HSP70, que é uma proteína mitocondrial, né, e que tem origem especialmente em Rickettsia, né, que não é qualquer bactéria, né? Não foi qualquer bactéria que foi engolfada pela célula eucariótica primitiva. Foi uma bactéria peculiar. Por foi ela? Eu sinceramente não sei te dizer, mas É isso que acaba me deixando um pouco com a pulga atrás da orelha, porque pensando por esse lado, em algum momento, vamos dizer, da história da evolução do mundo, teve que existir uma célula, a mitocondriada, que tinha um receptor específico para poder internalizar uma bactéria específica, que quando internalizada ia receber a sinalização certa ou favorável para poder se diferenciar no que seria ou é a mitocôndria. Não sei, parece. é assim, não. Sabe, tipo, pensando num sistema completo, sabe, parece que foi muito. Como é que posso dizer? Uma coisa muito incerta, entre muitas aspas, aconteceu, sabe? Vamos Bem-vindo dizer, à evolução, Ian. uma coisa em 1 bilhão, sabe? Bem-vindo à evolução. Por que, que a vida. Pensa só. O planeta Terra tem 4 quase 4,5 bilhões de anos, né? Essa estimativa grosseira. Desses 4,5 bilhões de anos, a vida surgiu há quase 3 bilhões de anos atrás, né? Desses 3 bilhões de anos, o oxigênio só foi aparecer quase 2 bilhões de anos atrás. Ou seja, a vida ficou quase 1 bilhão de anos sem oxigênio, mas já tinha vida, já tinha célula, né? Não era um coacervado. Eram Uhum. células capazes de proliferar, de existirem independentemente. E aí isso é o resultado de acasos, né? Na verdade, são os processos de evolução governados pelas forças evolutivas, né? Seleção natural, mutação, deriva gênica, migração, são essas forças evolutivas que garantem o sucesso de uma espécie ao longo do tempo.
né? Então, será que não tinha um outro tipo de bactéria que conseguiu ser internalizada por uma célula eucariótica amitocondriada? Provável, certamente. Eu sou capaz de jurar que sim. Só que não evoluiu, por alguma razão não deu certo, não trouxe um ganho, o que os evolucionistas chamam de aumento de fitness. Quer dizer, não houve um ganho Uhum. real na biologia ou na adaptabilidade desse novo organismo para aquele ambiente. Entendeu? Entendi. Ou Tanto vai que ver. Então, em algum momento elas existiram, vamos dizer, em algum momento, pensando, né, por esse lado, em algum momento existiram diferentes espécies de mitocôndria, seria isso? Vamos botar dessa forma. Em algum momento a gente tinha diferentes diferentes tipos tipos de de mitocôndria. interações, né? É, é, porque pensa só, uma bactéria ela tem parede celular, né? Sim. As mitocôndrias não têm. Quer dizer, em algum momento dessa evolução endossimbiótica, essa bactéria internalizada, ela teve que perder certas características. Né? Uma delas foi perder a parede. Outra foi perder parte do seu genoma, não perder, mas transferir parte do seu genoma para o núcleo. Na verdade, a maior parte, né? Eu diria 99% do seu genoma foi transferido para o núcleo. Uhum. Né? Talvez aquelas bactérias que eventualmente fossem incapazes de perder a membrana, a parede celular, elas desapareceriam, por alguma razão desapareceram. Ou talvez aquelas bactérias que eventualmente conseguiam até perder parede, mas eram incapazes de transferir o seu genoma para o núcleo, também não se adaptaram. Uhum. Né? Por que talvez essa. Isso é uma coisa interessante. Né? Por que perder a parede tenha sido um ganho evolutivo importante na endossimbiose? Vamos pensar nisso. Pô, uma parede Não. celular, né, ela impede justamente a passagem de uma série de componentes, tá como proteção, né? Sim. Sim. Eu pensei na comunicação entre mitocôndria e núcleo, mitocôndria e citosol. Acho que isso não existiria, por exemplo. Pois Ou é. seria Mas também a muito mais questão da. difícil. E mais em relação à questão da própria internalização mesmo da bactéria, da bactéria que vem a se tornar mitocôndria, né? Porque, pô, eu imagino o trabalho que deve dar você, vamos colocar assim, né? Você, célula mitocondriada, internalizar uma bactéria que tem ali um muro de concreto em volta. Exato. Não Uhum. só por conta do tamanho, mas também por questão da própria. Exato, quer dizer, ela deve, o ganho que ela deveria ter, a bactéria deveria ter, ao viver dentro de um ambiente protegido, rico em nutrientes, isso seria limitado pela presença de uma parede, né? Uhum. Uhum. Ela morrer de sede em frente ao mar, né? Né? A outra coisa, por que a transferência de boa parte do genoma para o núcleo talvez tenha sido um ganho evolutivo positivo? Porque a taxa de evolução do DNA mitocondrial, na verdade, do genoma de bactérias, na verdade, é maior, é mais rápida a evolução do que a de eucariotos. Primeiro porque não existe compactação do genoma, né? Não existe Uhum. estona em procarioto, pelo menos até onde eu sei. Né? Então, o genoma ele fica aberto, ele fica muito mais suscetível a agentes mutagênicos do que um genoma eucarioto, que está compactado. Né? Muito mais compactado e, portanto, menos suscetível a agentes mutagênicos. Então, talvez, né, são elucubrações, né, que eu estou tendo aqui agora. Talvez a transferência do genoma para o núcleo tenha sido um ganho positivo de função, de modo a preservar as funções que são críticas para a existência da própria célula, né, da bactéria. Uhum. Quer dizer, é como se ela terceirizasse. Ela terceirizou o É, genoma dela. Ela é pegou a questão que algumas pessoas. 99% do genoma e mandou para o núcleo. Vai. É a questão que algumas pessoas falam, né? Do comensalismo entre a bactéria, entre a célula e a bactéria, né? Para poder se tornar a célula mitocôndria, vamos botar assim. Pois é. Eu já ouvi alguns professores falando isso em relação à evolução
de que talvez no início fosse uma relação muito mais simbiótica entre a bactéria e a futura, entre a célula mitocondriada e a futura mitocôndria, do que já a célula mitocôndria per se, sabe? Essa simbiose, na verdade, ela continua existindo hoje, né? Se você, se você transforma uma célula eucariótica humana mitocondriada em uma célula amitocondriada, tem protocolos para fazer isso, essa célula pode até sobreviver, mas ela não vai durar muito tempo, né? Se você pegar um neurônio e retirar as mitocôndrias, ele não dura muito, né? Porra. Mas eu acho também. que aí é que tá o ponto. Em que momento a célula se tornou tão dependente da mitocôndria ao ponto de ficar sem ela? De não conseguir ficar sem ela. Porque antes ela ficava muito bem obrigada. Então, e agora essa mitocôndria, ela precisa estar ali, porque senão o hospedeiro dela não sobrevive mais. Então, Ana, é isso que eu estava tentando indagar mais pro início, só que a gente não tá conseguindo formular direito. Eu acho que as células amitocondriadas não eram simplesmente sem mitocôndria. Eu acredito que existiam alguns componentes, pelo menos relacionados, né? Não. Que eram parecidos com mitocôndria, na verdade. Que era Não, como na eu estava verdade falando. não. Na verdade não. Esses componentes, abre aspas, mitocondriais, né, eles vieram da bactéria. Isso se sabe. A origem de HSPs, Heat Shock Proteins, por exemplo, que são tantas Heat Shock Proteins na mitocôndria. Elas têm origem mitocondrial. Isso é bacteriana, desculpa. Tá. Agora, em que ponto, né, voltando à pergunta da Ana, tem que lembrar o seguinte, né, aquela célula eucariótica amitocondriada, primitiva, ela obviamente era uma célula muito mais simples. Ela não tinha o grau de complexidade de um hepatócito humano. Então, mas até em tamanho elas fossem menores, né? A quantidade de funções e processos que essa célula eucariótica, a mitocondriada primitiva tinha, era muito menor. Né? Isso até levanta, tem um trabalho, eu vou colocar esse trabalho na lista, seria muito interessante essa discussão, que é o custo do genoma. Qual é o custo? Em que momento, de fato, aconteceu o ganho de função e o ganho metabólico, né, na verdade, pelo fato da endossimbiose? Se você olhar os genomas, o tamanho dos genomas de organismos procarióticos, eucarióticos inferiores, eucarióticos superiores, você vai ver que a transição é uma só. A transição do genoma bacteriano para o genoma eucarioto é enorme. E existem teorias, né, hipóteses, na verdade, não teoria, mas hipóteses que levantam a ideia de que esse ganho de complexidade medido pelo tamanho dos genomas dos eucariotos, na verdade, só foi possível graças à endossimbiose, porque isso permitiu um ganho de função nas células eucarióticas, que é a fosforilação oxidativa, né? Quer dizer, tornar o processo de produção de ATP mais eficiente, né? Então tem esse lado, né? Do ganho de função, né? Mas eu trouxe essa discussão é muito interessante. Tem um trabalho do Nick Lane, né, que eu acho que eu já discuti esse trabalho com a Ana e com a Carol em algum momento da história da vida, que trata sobre o tamanho do genoma, o custo da manutenção de genomas na Nature. Eu vou colocar esse trabalho na lista, eu acho que seria bacana a gente discutir ele. Mas essa discussão da endossimbiose, na verdade, é só um preâmbulo para a gente começar a discussão sobre as chamadas organelas semelhantes a mitocôndrias, mitochondrial-related organelles, que na verdade compreende não só aquilo que a gente entende por mitocôndrias aeróbias, né, aquelas organelas que a gente está acostumado a ver e trabalhar, né, que usam oxigênio como receptor final de elétron,
Mas existe uma série de organelas que se assemelham à mitocôndria, seja estruturalmente, seja na sua composição, né? Por exemplo, hidrogenossomos ou mitocôndrias que produzem gás hidrogênio, por exemplo, que tem seu genoma próprio, né? Tem cristas, tem componentes do sistema de transporte de elétrons. A gente vai passar um pouquinho sobre essas estruturas e é interessante a gente olhar um pouco mais, de uma forma um pouco mais ampla na natureza e ver que, na verdade, a diversidade dessas estruturas é muito maior do que o que a gente imagina e, mais importante, de que a evolução para determinadas características existentes hoje, que a gente vai ver mais à frente, é, na verdade, fruto de evolução reducionista. O que seria isso? Né? Evolução reducionista seria uma célula eucariótica atual, moderna, mas que se deu ao luxo de perder as mitocôndrias. Quer dizer, em algum momento da história ela ganhou, o ancestral ganhou, mas a célula atual perdeu. A gente vai discutir isso ao longo dessa apresentaçãozinha. Eu quero começar aqui por essa organela bastante peculiar, chamada hidrogenossomo. Essa é uma micrografia eletrônica de um fungo. É um fungo apatogênico para humanos. E esse fungo, ele é amitocondriado. Ele não tem mitocôndria. E ele tem a propriedade de viver em ambientes anaeróbios. E a estrutura desse fungo é ali um núcleo, tem vacúolos, e aí tem uma série dessas vesículazinhas aqui, que está marcado por H, essas bolinhas aqui. Essas bolinhas todas, na verdade, são organelas que esse fungo tem, chamado hidrogenossomos. O que vem a ser isso? São organelas que tem essa cara aqui, aqui um zoom. Se você pegar aquela estrutura e olhar no microscópio eletrônico num aumento maior, ela tem essa estrutura aqui, ó. Duas membranas, né? Tem uma membrana externa, tem uma membrana interna que ela se organiza praticamente como cristas, né? Essa imagem aqui é de um fungo não do mesmo gênero, mas da mesma família desse, só que ele é um fungo mitocondriado, né? Então essa é uma mitocôndria, tem duas membranas, membrana externa, membrana interna, fazendo cristas, né? E quando essas estruturas, esse hidrogenossomo é retirado, né, de dentro do fungo e marcado com brometo de etídio, que é um agente fluorescente que intercala no DNA, a gente vê isso aqui, né, são bolinhas, né, são bolinhas fluorescentes. Isso aqui não é eletrônico, isso aqui é uma microscopia de fluorescência. Então, essas estruturas, elas têm um genoma, então elas têm DNA. Poxa, mas é um fungo que não tem mitocôndria, mas ela tem uma estrutura que tem DNA, mas que esse fungo vive em anóxia, ausência completa de oxigênio, né? E ao longo dos anos, né, se descobriu, esse não foi a primeira evidência de hidrogenossomo, na verdade o hidrogenossomo se conhece desde a década de 70. Mas a questão é o que essa organela de fato faz, né? Ela produz gás hidrogênio, né? E ela tem um genoma próprio. Olha que curioso isso. O genoma do hidrogenossomo tem um tamanho pequeno, 14 mil pares de base, e ela codifica RNAs ribossomais, genes do complexo 1, componentes do complexo 1, aqui, NAG, outras proteínas ribossomais, né?
Aqui está a lista de genes, né? Então o hidrogenossomo codifica genes do complexo 1, do complexo 2, metilação de RNA, ribossomos, alguns carreadores e HSP70, claro. E HSP70 nunca deixa de ser expresso, né? Então é uma organela que aparentemente perdeu a capacidade de usar o oxigênio como aceptor final de elétrons, mas que ela ainda guarda alguma lembrança mitocondrial, não só pela estrutura, mas também pela composição, né? Olha que interessante isso. Essas organelas no fungo, né? Se elas são marcadas com MitoTracker, elas marcam. Inclusive elas marcam na forma de donut, como algumas mitocôndrias fazem, né? Porque a mitocôndria, o MitoTracker, ele liga na membrana interna, né, da mitocôndria. Então, uma imagem por confocal, eu acho que aqui é confocal, ela, se ela não tem, a mitocôndria não tem muita crista, ela fica como um donut, né? Ela fica uma rosquinha, né? E aqui uma medida de potencial elétrico. Então essas organelas, elas também são funcionais de uma certa maneira. Quer dizer, elas têm um genoma, têm os componentes de transporte de elétrons, marcam para marcadores específicos de mitocôndria e geram potencial elétrico. E mais, esse potencial elétrico que é gerado, aqui mensurado pela fluorescência de rodamina 123, que é uma sonda sensível a potencial elétrico. Então aqui está a fluorescência. Repara que a fluorescência do fungo ela é homogênea, né, no fungo inteiro. Quer dizer, a sonda ela não está marcando especificamente as mitocôndrias, ela está homogeneamente dispersa no citosol do fungo. Mas em que condição isso aconteceu? Então, isso aqui foi o caso do fungo tratado com piricidina. Piricidina é um inibidor clássico do complexo 1, do transporte de elétrons. MPP também é um inibidor do complexo 1, ou rotenona, que é o inibidor clássico, né, do complexo 1. Mas, se o fungo é tratado com cianeto de potássio, que é um inibidor do complexo 4, a gente vê a marcação pontuada. A marcação pontuada aqui ela reflete a marcação dos hidrogenossomos. Ou seja, a conclusão aqui é de que a manutenção desse gradiente elétrico dos hidrogenossomas parece ser dependente da atividade de um complexo 1. Parece que ele tem um complexo 1 funcional, mas não complexo 4. Aí a pergunta, né? Caramba, se o elétron entra pelo complexo 1 e gera gradiente de prótons, para onde vai o elétron? Né? Mas nesse paper ele mostra que o elétron entra pelo complexo 1? Ah, Ou só pelo complexo 1? então, a evidência funcional que ele tem é essa. É essa evidência aqui. E, claro, é essa evidência do genoma, né? Ela codifica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele codifica 7 genes do complexo 1. Quer dizer, lembrando que o complexo 1 tem 40 e tantos, né? O complexo 1 de mamífero, né? Tem 40 e tantos componentes. Isso aqui é um complexo 1 pequeno, né? Então, assim, é claro, né? Essas são evidências indiretas, mas mensuração da atividade do complexo 1, de fato, eu não fui a fundo para verificar se isso já foi feito em algum organismo. Porque os hidrogenossomos, na verdade, eles são organelas bastante dispersas na natureza, né? Não é só nesse fungo. Giardia, outros protozoários também têm hidrogenossomos, né? Parasitas unicelulares que vivem em anaerobiose, né? Ao que parece, né? Então essa é uma tentativa de
explicar o metabolismo energético do hidrogenossomo de uma maneira geral, né? Então, o hidrogenossomo, ele seria capaz de oxidar NADH através de uma atividade de complexo 1 remanescente. Ele tem alguns componentes de transporte de elétrons, mas aparentemente o destino desses elétrons é o fumarato. Então o fumarato ele faz o papel do oxigênio, né, para essas células, ou seja, é o aceptor final. A célula respira fumarato. Então essa fumarato redutase ou succinato desidrogenase que elas codificam, né, são duas cadeias que ela codifica, ela gera succinato e fermenta succinato. Seria um processo de fermentação, né? Fermentação como um processo de reciclagem de NAD. Quer dizer, seria uma forma de reciclar NAD, usando o fumarato como aceptor de elétrons, né? Claro que o metabolismo desses organismos que têm hidrogenossomo é muito peculiar, primeiro pela ausência de oxigênio, segundo por causa da presença dessa enzima que é peculiar do hidrogenossomo, que é a ferrohidrogenase, que é uma enzima que é capaz de reoxidar a NAD usando próton como aceptor de elétrons, gerando gás hidrogênio. E por essa razão, esses organismos eles só conseguem viver em condições anaeróbicas, porque gás hidrogênio na presença de gás oxigênio é altamente explosivo, né? É uma combustão espontânea, imediata, né? E altamente energética. Então, esses bichos eles não podem viver. O caso da Helicobacter pylori, por exemplo. Aí é uma bactéria, né? Não um eucariota. Por que a Helicobacter pylori só habita regiões do nosso corpo onde praticamente não tem oxigênio? Porque ela é dependente do metabolismo de hidrogênio, né? Então, esse é um exemplo, é uma organela parecida, né? De quem veio primeiro? A mitocôndria ou o hidrogenossomo? Excelente pergunta, né? Existe uma hipótese alternativa à teoria endosimbionte que postula que, na verdade, o precursor das células eucarióticas mitocondriadas, na verdade, foi uma bactéria capaz de produzir gás hidrogênio, e não uma alfa-proteobactéria, né? Essa é uma outra linha que compete com a linha Margulis, e o grande suporte experimental que existe é exatamente a existência de organismos que têm hidrogenossomos hoje e não mitocôndrias, né? E aí, em situações de anóxia completa, uma célula como essa é capaz de sobreviver, né? Até porque, acho que é bom levantar também esse ponto, né, de que a fosforilação oxidativa é um processo muito anterior ao aparecimento do oxigênio, né? Então, respiração, geração de gradiente de prótons e síntese de ATP, atrelado a todos esses processos, na verdade, é um fenômeno que surgiu na natureza muito bilhões de anos antes do aparecimento do gás oxigênio, né? Existem bactérias que respiram ferro, por exemplo, e fazem ATP a partir daí, com uma fosforilação oxidativa que usa ferro, né? Aqui. É por isso que. Desculpa. Não, fala. É por isso que a questão que eu levantei sobre a dependência de uma célula pela mitocôndria. Se isso já acontecia bem antes, o que fez uma célula ser tão dependente da mitocôndria ao ponto de tirar ela e essa célula não ser capaz mais de sobreviver, já que todos esses mecanismos que mantêm a célula
viável eram anteriores à mitocôndria. Então, mas aí novamente, Ana, resultante dessa terceirização do genoma que eu estou me referindo, né, que aconteceu ao longo de bilhões de anos de evolução, quer dizer, a alfa-protobactéria foi transferindo o seu genoma para o núcleo, essas células eucarióticas amitocondriadas que existem hoje, né, a gente vai ver, existe isso? Existe. Elas ainda assim podem ter genes mitocondriais lá. Por exemplo, peroxissomos. Né? Peroxissomos não são mitocôndrias, mas o proteoma de peroxissomos identifica a presença de proteínas mitocondriais. Citrato-sintase, por exemplo, malato desidrogenase, glicerol-fosfato desidrogenase. Algumas isoformas em alguns tecidos têm essas enzimas lá, sem ter sequência de transporte para a mitocôndria, por exemplo. Né? Então, essas células eucarióticas atuais, na verdade, elas têm um ganho de função, uma hemácia, por exemplo. Né? Ela tem um ganho de função, ela tem uma complexidade que é muito maior do que a célula eucariótica primitiva. Né? Agora, a pergunta sempre fica, né? Que eventos foram esses que resultaram nessa seleção quase que única por um tipo de bactéria, né? E aí vem a grande dificuldade de a gente tentar recontar a história sem ter todas as peças do quebra-cabeça, né? Esse é o grande dilema do evolucionista, né? O desafio dele é tentar contar essa história ao contrário, né? Para tentar explicar. E a gente só tem algumas peças. Caramba, 5 para as 3, uau! Então, esse é um exemplo interessante, mas não é o único. O hidrogenossomo não é o único. Se a gente for começar a andar ao longo da evolução, a gente vai ver estruturas como essas. Isso daí não é uma mitocôndria, isso não é um hidrogenossomo. Isso é uma estrutura que tem duas membranas. Está aqui uma membrana externa, uma membrana interna, que tem o seu genoma, mas que é de um organismo, de um parasito que é aeróbio. Que estrutura é essa? É o que se cunhou ao longo dos anos, né, diferentes nomes. Mitossomos, criptons ou remanescentes mitocondriais. É tudo a mesma coisa. Na verdade, esse termo cripton ele surgiu na literatura e depois desapareceu. Assim como mitochondrial remnant. Hoje, na verdade, mitossomo é o termo mais abrangente para essas estruturas. Né? Então, essa é uma estrutura que está ali, ela tem componentes. O curioso é que essa estrutura dos mitossomos, aparentemente, ela guarda bastante semelhança com as mitocôndrias, não só pelo fato das duas membranas, mas também pelo fato de codificar HSP70, HSP60, são marcadores de mitocôndrias. Proteínas envolvidas na biossíntese de centros ferro-enxofre, por exemplo, que são característicos de mitocôndrias, essas estruturas têm. Né? Aqui são outros exemplos. Né? Em azul é DAP, é o núcleo, né? E em vermelhinho aqui é a marcação para essa enzima, que é uma enzima, na verdade, o equivalente à frataxina. Ela faz parte do complexo de formação de centro ferro-enxofre nas mitocôndrias. Nesse parasito, na verdade, nos dois, né? HSP70, que é uma proteína, abre aspas, mitocondrial, né? Então a colocalização aqui é bastante alta.
e nesse outro parasito. Esse é um parasito de coelho e isso é um parasito humano. E a localização é enorme. Quer dizer, ela tem aquela semelhança estrutural em termos de composição, né? E, novamente, aqui em Giardia, né, um parasito unicelular, né, que tem essa estrutura também, um mitossomo, e uma imunocitoquímica aqui usando anticorpos acoplados a partículas de ouro, né, contra aquelas proteínas envolvidas na formação de centros ferro-enxofre, né, ISCC, ISS, ISCU, tá lá, elas marcam nas membranas desses mitossomos, dessas estruturas, que têm uma semelhança estrutural muito grande. Esse aqui é um outro exemplo em ameba, uma ameba marcada com cytox green, quer dizer, ela marca o núcleo, né? Mas ela também marca essa estrutura, a laranja de acridina, um compartimento ácido, é um anticorpo anti-DNA dupla fita, e se essa estrutura ela é isolada de dentro da ameba e observada no microscópio eletrônico, está aqui, ela tem duas membranas. Né? E até a organização aqui de um genoma dupla fita. Né? Quer dizer, pô, mas e aí? Para que essa organela serve, então? Né? Essa é uma excelente pergunta. Não está muito claro o que essa organela faz, né? Mas a gente pode olhar o outro lado. O outro lado é o seguinte: bom, se existem células eucarióticas que têm estruturas semelhantes a mitocôndrias, mas que não são exatamente mitocôndrias, existe o contrário, quer dizer, existem células eucarióticas que não possuem mitocôndrias. E até pouco tempo atrás se achava que não existia, e aí esse ano foi publicado esse trabalho que foi um breakthrough, um parasito de salmão. Na verdade, não só de salmão, um parasito de peixe, na verdade, que é esse bichinho aqui, né? Esse parasitozinho. Eneguia salminicola. Esse parasito, olha que interessante. Ele tem um genoma nuclear, claro, ele é um carioto, né? Mas ele não tem genoma mitocondrial, ausente. Não é identificado nenhum gene mitocondrial nesse bicho. E parasitos próximos, evolutivamente, a esse parasito de peixe, possuem genoma mitocondrial. Então, esse é um exemplo de que se acredita que tenha sido uma evolução reducionista. Se Lynn Margulis está correta, esse bicho aqui chegou nesse ponto, em algum momento, né, no seu ancestral, ele tinha mitocôndria, mas por alguma razão ele perdeu. Por que ele perdeu? Excelente pergunta. Vai ver, ele se tornou tão especializado em utilizar os mecanismos das próprias células do peixe, né, para poder fazer energia, algo semelhante talvez a um vírus, né, se aproveitar do próprio mecanismo das células, que, sei lá, talvez a sobrevivência dele ter a mitocôndria não fosse mais energeticamente, por mais estranho que pareça a frase que eu vou falar, mas Mas talvez aí, a mitocôndria não fosse mais energeticamente favorável para ele, já que ele é tão especializado em... Pois é, mas aí tem duas coisas. Primeiro, só uma pequena correção. Energia não se gera. Primeira lei da termodinâmica. Segundo, o fato desse parasito não ter genoma mitocondrial Não significa que ele não tenha... não significa que ele não tenha organela. Por quê? Essa é uma marcação, uma imagem de fluorescência, microscopia de fluorescência, de um parasito. Aqui no caso é esse M. squamalis. É um parasito, é esse parasito aqui, tá? Que é próximo a esse parasito de peixe, mas que ele tem um genoma mitocondrial, tá? Então, se ele marca a célula com aqui é DAP, né? Então ele marca genoma.
Está aqui o genoma nuclear, e essas setinhas aqui, vejam, tem essas marcações, essas bolinhas pequenininhas aqui que são as mitocôndrias, é o genoma mitocondrial desse parasita. Aqui é a mesma marcação de DAP desse parasito sem genoma mitocondrial, Reneguia salminicola. Você só vê genoma nuclear. Por outro lado, esse bicho tem essa estrutura aqui, ó. Ele tem uma organela que tem aparentemente duas membranas, que forma cristas, mas que não tem genoma. E aí uma pergunta que surge, quer dizer, isso me fez ficar pensando, né? Pô, então essa estrutura, esse scaffold, né, colocar dessa forma, esse scaffold de duas membranas, onde a membrana mais interna ela é maior e, portanto, ela é invaginada para caber dentro dessa área da membrana externa, ela não precisa de genoma, então. Na verdade, o genoma ele é uma consequência secundária. Né? Ele não é determinante para que essa estrutura apareça dessa maneira. Né? Marcos, mas as mitocôndrias desse bicho são funcionais, normal? Não, esse bicho não tem mitocôndria. Esse que é o ponto, né? Ele tem essa estrutura aqui, ó. A pergunta é, o que é isso? Não pode chamar uma organela de mitocôndria se ela não tem o genoma mitocondrial, só que elas parecem muito. Pois é, a pergunta é o que define uma mitocôndria? Exatamente. Né? É uma pergunta existencial quase. Né? O que define uma mitocôndria? É a presença do seu genoma ou é o scaffold gerado pela membrana externa, mais a membrana interna organizada em cristas? Porque esse bicho coloca em xeque a própria definição do que é uma mitocôndria. Né? Uhum. Ou um hidrogenossomo, como a gente viu, né? É. Ou um mitossomo, como a gente viu, né? Que tem genoma, né? Os mitossomos têm genoma, mas eles não geram ATP. Né? Uhum. Então, esse é um exemplo muito interessante. E aí, o sequenciamento do genoma total desse bicho revelou umas coisas super interessantes. Né? E que, na verdade, e essa organela, essa coisa, né? Uma mitochondrial related organelle, que esse parasita Reneguia tem, se eles isolam essa estrutura e fazem o proteoma, eles encontram muitas coisas em comum com mitocôndria, né? Genes envolvidos, metabolismo de aminoácido, cofatores, lipídio, proteólise, centro ferro-enxofre, tá lá. Centro ferro-enxofre parece um pré-requisito, né? Mitossomo tem, hidrogenossomo tem. Tem ciclo de Krebs, por incrível que pareça, tem complexo 2, tem o biquinona, tem um pedaço de complexo de ATP sintase, mas não tem complexo 1, nem 3, nem 4, nem citocromo C. Aí, bom, se tem ciclo de Krebs, isso significa descarboxilação oxidativa. Né? E como tem complexo 2 e o biquinona, então, provavelmente existe um transporte de elétrons primitivo cujo receptor de elétrons ainda não se sabe. Para onde vai parar o elétron? O que esse bicho respira? Não se sabe. Pode ser oxigênio? Talvez até possa ser oxigênio, porque esse bicho ele vive ele infecta peixes e, enfim, não há privação de oxigênio. Por outro lado, ele também não tem a maquinaria de síntese de proteína dedicada. Não tem RNA polimerase, não tem ribossomo mitocondrial, entre aspas, né? Que as mitocôndrias têm. Né? Então, esse é um exemplo, um anti-exemplo, né, do o que define o que a gente sabe, né, ou entende por mitocôndrias. Né?
O ciclo de Krebs, inclusive, isso é um dado interessante, né? É até curioso observar que nesse eucarioto amitocondriado, ele preserva o ciclo de Krebs. Quer dizer, o ciclo de Krebs é uma via tão importante, que ele pode se dar o luxo de perder complexo 1, perder boa parte do sistema de transporte de elétrons, mas ele não perde o ciclo de Krebs, não pode perder o ciclo de Krebs, né? Então, e na verdade, tem uma evidência recente, acho que foi do ano passado, mostrando que dos 7 intermediários, citrato, isocitrato, conetato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato fumarato, malato, oxalacetato. Dos 9 intermediários do ciclo de Krebs, 7 deles podem ser produzidos quimicamente, sem nenhuma célula. Quimicamente, eles podem ser produzidos e interconvertidos como? Na presença de ferro em condições ácidas. Ou seja, lá no ambiente primitivo da Terra, quando não tinha oxigênio, mas tinha ferro pra caramba e era muito ácido, provavelmente o ciclo de Krebs foi uma das primeiras vias metabólicas que deve ter surgido na Terra primitiva. E, obviamente, né, a evolução acabou selecionando organismos que fossem capazes de manter esse ciclo, né, essa via de transferência de oxidação e descarboxilação para gerar praticamente tudo que uma célula precisa, né? Eu estou falando aqui, na verdade, não no ponto de vista catabólico do ciclo de Krebs, mas do ponto de vista anabólico, né? Porque praticamente tudo que uma célula eucariótica é capaz de sintetizar vem de intermediários do ciclo de Krebs, né? Então ele tem um papel anabólico central, né? Era isso. Esse tema é um tema que gera muita discussão, né? Desculpa, é um tema? Que gera muita discussão. Pois é, e eu me sinto até com um grau elevado de ignorância, porque me falta evolução aqui para tentar explicar melhor, né? Mas eu acho que isso é muito complicado mesmo de explicar se você não trabalha com isso. O campo de evolução, sinceramente, eu acho bastante complexo. Só quem tem uma rotina de estudo sobre evolução entende mais ou Mas menos. ao mesmo Olhando de tempo, fora, parece que. Olhando de fora, parece que até quem trabalha com evolução também tem. Que como o Marcos falou, parece que as ferramentas que eles precisam para poder explicar a maior parte das coisas ainda realmente não existem, sabe? Então, fica tudo muito nas ideias, e aí o que mais bate com o que a gente tem hoje é o que fica, até evoluírem tecnologicamente para poder dizer o contrário. Então, acho que o mas campo de evolução tem um dado, tem uma coisa curiosa, assim, muito interessante aqui, que é a seguinte: o que a gente chama de mitocôndria aeróbia, né, que usa oxigênio como receptor final de elétrons, não é o ápice da evolução. É só mais um exemplo, né? Porque se uma célula dessa for colocada em um ambiente anóxico, acabou-se. Essa célula morre. Não, enquanto um toxoplasma, uma giardia, que tem hidrogenossomo, por exemplo, não, não vai ter problema nenhum. Na verdade, ela precisa de anaerobiose mesmo, né? Porque ela tem uma mitocôndria anaeróbica, né? Que respira outra coisa, não oxigênio, né? E o que dizer de uma célula eucariótica que tem uma estrutura como essa, mas não tem genoma, né? Eu acho que por isso também. Aí é.
talvez mais uma opinião. A questão de sempre focar muito na mitocôndria como o lugar onde ocorre a síntese de ATP e ponto, é você tirar o caráter um pouco evolutivo da mitocôndria, porque minha opinião é que muito provavelmente ela não surgiu com essa principal função, porque a célula já dependia de outros mecanismos para sobreviver. E eu acho que isso é ATP, mais né? um, eu acho que é mais um. E hoje em dia, obviamente, a gente depende bastante da mitocôndria, mas cada vez mais surgem outras evidências mostrando que a mitocôndria é muito, mas muito mais do que só a síntese de ATP, e que hoje é um conjunto de fatores que faz a mitocôndria ser tão essencial para a célula. Mas antigamente, o que eu acho, né, não estudei nada, mas aí é só uma opinião, que a mitocôndria possivelmente surgiu não só como síntese de ATP, mas com uma outra função. E aí, com o tempo, isso foi mudando, sei lá. Ela foi sendo moldada pelas células, né, das quais ela estava sendo. Pelas necessidades, pelo ambiente. Eu concordo com isso que você falou. Talvez a mitocôndria em algum ponto fosse o seu próprio ser, vamos colocar assim. E em algum momento ela foi sendo, ela não foi talvez se adaptando, mas sendo adaptada de acordo com o meio em que ela estava. Então, aí de novo, né, aplicando aí a questão de adaptação ao meio, só que é o ambiente micro da mitocôndria e citosol, no caso, né? Ah, legal, Hélio. Você mandou um paper aqui, eu vou ler depois, sobre a origem, né, das bactérias metanogênicas das fontes termais. Ah, eu vou ler isso aqui depois. Obrigado. Muito legal isso. E eu acho que é o grande barato desse tema de hoje. Claro, né? Eu até agora me incluo no grupo dos apaixonados pela mitocôndria, mas é muito mais o que a biologia, né, mostra, principalmente com relação à evolução. É um negócio muito bonito, né? Assim, é apaixonante demais, né? Você vê só, vocês estão fazendo um monte de digressões aí em torno da mitocôndria, da função, mas num próprio organismo multicelular, né? O homem ou qualquer outro organismo multicelular, mitocôndrias de tecidos diferentes têm comportamentos diferentes. Exato. Inclusive capacidades de síntese ou de degradação com sistemas enzimáticos diferentes. Olha a luta que vocês estão tendo aí para identificar os shuttles de ADH, né? Exato. E dentro de um mesmo animal, né? Agora, é impressionante esse paper que eu mandei. Eu acho que é esse, porque como vocês estavam falando, eu lembrei dele, aí que procurei, eu tenho uns arquivos de arquibiologia que eu acho que são as coisas mais sensacionais da gente ler, né? Mas isso é para quando a gente está à toa, né? Assim, é deleite. Né? Mas é impressionante, né? Porque assim, como a gente tem uma noção de tempo muito curta, né? A vida de um homem é nada, não representa nada. E a gente fala assim, não, porque levou 1 bilhão de anos até surgirem as primeiras criaturas vivas dentro d'água, em regiões térmicas, nos ventos, e aí as reações. Aí você fala assim, 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos é uma coisa inimaginável. Aí levou 1 bilhão de anos para você ter fotossíntese, né, e mudança da atmosfera, de maneira que lá para cima na água tinha já alguma molécula de oxigênio dissolvida, mas cá embaixo não tinha oxigênio livre nenhum. E aí, de repente, essas transformações tentativas, zilhões, porque a gente fala assim, porque como é que essa célula evoluiu? Pô, não, isso levou zilhões de anos de erro e tentativa, e aí surge um fenômeno adaptativo, como, por exemplo, oxigênio mais diluído na superfície. E uma dessas tentativas chega lá, na hora que encontra o oxigênio, pum,
e começa a ter um outro funcionamento, uma outra vantagem adaptativa e a coisa vai, né? Quer dizer, a gente continua dentro de um processo adaptativo, evolutivo e adaptativo, né? E eu acho que isso a vida é um fenômeno sempre evolutivo e adaptativo. Eu acredito que seja diferente, né? Não, Muito bonito impressionante. isso. E a gente não Muito tem, bonito a gente não tem a exata dimensão da escala, né? Entre, por exemplo, o oxigênio começar efetivamente a ser produzido e ele acumular na atmosfera levou quase 2 bilhões de anos. É muito tempo. Pois é. E aí a gente fica aqui na nossa minúscula capacidade de entender, né, olhando fenômenos, né, incríveis, mas são fenômenos que a natureza tentou um número de vezes que a gente não consegue. A gente pode até calcular, você bota 10 elevado, um monte de coisa, mas é absolutamente impossível. Aqui, quando a minha orientadora da tese de mestrado, né, que eu queria identificar o fenômeno quântico, né, e ela escrevia uma equação e dizia: isso aqui, pô, você tem que pensar o quê? Você não tem capacidade, não há meios da gente entender isso, não faz parte da capacidade que a gente tem sensorial para você perceber isso. Saber que isso existe e poder identificar com uma fórmula já é uma coisa maravilhosa, né? É demais. É fantástico. É fantástico. Olha, essa aula de hoje aí, parabéns, muito obrigado. Mas isso devia estar com essa visão evolutiva, porque a visão evolutiva ela é mal captada pela maior parte dos profissionais de saúde, impressionante, mas ela é extremamente organizadora do entendimento das funções vitais. Todo profissional de saúde devia ter uma aula dessa, nem que fosse introdutória, quem se animasse a ler mais, que fosse ler, mas fazer algum sentido, né? As pessoas não têm essa. Eu acho super interessante. Eu menciono, né, a minha ignorância na evolução, né? Eu digo ignorância como geneticista de formação que eu sou, né? Eu fiz genética na biologia e também me apaixonei pela evolução, mas muita coisa ficou lá atrás na minha formação, né, como geneticista. Mas, obviamente, ainda retenho alguma coisa. Mas eu acho que seria eu vou mandar alguns trabalhos que não ficam, não se sintam impelidos, forçados a apresentar, não, mas eu acho que talvez fosse interessante alguém se candidatar e puxar a nossa discussão. Pode ser no próximo, pode ser em outra ocasião, apresentar um follow-up dessa história, porque eu acho muito, muito bacana, inclusive, não só para a gente entender a importância dessa estrutura que a literatura chama de mitocôndria, mas que, como a gente viu, é tão mais diverso do que a gente imagina, né? E particularmente também para as meninas, a Nathalie e a Jéssica, que trabalham com parasitos esquisitos, né, uma leishmania, né, tripanosomatide, mas que têm peculiaridades bem interessantes também, né, que pode ser interessante incluir essa discussão mais ampla da evolução, né, para uma célula eucariótica, por exemplo, que é um caso de um tripanosomatide que tem uma única organela, né? Quer dizer, qual é o ganho adaptativo, né, evolutivo que uma célula eucariótica teria de fato para ter uma única organela, né? Isso é uma pergunta relevante, né? De novo, no balanço, estrutura, função, né? Com um ganho evolutivo real para as células, né? Eu vou. Oi? Não, tudo bem. Eu ia fazer um comentário, mas acho que já. Ana, você
pode montar a lista do pessoal para fazer a organização dos próximos, que aí semana que vem já fica sendo alguém. Olá, pessoas. Na teoria, eu seria na próxima semana. Mas a Carol falou comigo e ela prefere apresentar na próxima semana. Então, eu vou montar um calendáriozinho, falar com o pessoal para saber quem vai querer apresentar. E aí, essa semana a gente já define isso. E Ok. eu ia dar uma sugestão. Por favor. Mas não sei se vocês compartilham da mesma opinião, e aí, obviamente, vocês estão livres para dizer que não. Eu achei bastante interessante esse bate-papo centrado a um tema. E a gente começou a divulgar, a comentar sobre evolução e tal. Eu não sei se seria interessante a gente escolher um tema para apresentar. Mas um tema que seja relacionado à mitocôndria, né? Claro. Eu pensei num tema. Tipo o quê, E por aí a outra exemplo? pessoa pensa. No meu, eu, Ana Paula, porque eu estou trabalhando com isso agora, ou vou trabalhar, né? E eu falaria, por exemplo, de dinâmica mitocondrial. Adoraria falar sobre isso. Então, uma outra pessoa poderia falar sobre potencial, sei lá. Acho que a pessoa pode ser criativa ao ponto de pensar sobre isso. Por favor, alguém puxa essa discussão. Acho que pode começar pela dinâmica. Então, Não, a Carol vai começar. Eu queria falar sobre dinâmica. Então a Carol poderia falar outra coisa que ela gostaria de falar. Não sei. Eu tava pensando em continuar em evolução, porque tava tão legal hoje, parece que cortou no meio. A gente pode continuar discutindo isso semana que vem. Não tem fim, né, Carol? Aí é com você, não tem problema. Não tem fim, né? Eu acho que pode fazer isso. E também, se a pessoa que for apresentar preferir discutir um paper, também pode ser. Eu acho que a gente pode deixar aberto. Assim. Exatamente. E assim, e se você, por exemplo, eu quero discutir sobre dinâmica mitocondrial, e aí ele pode pegar um daqueles artigos que o Marcos sugeriu, encaixar ali no meio. Isso. Então, eu mandei aqueles artigos, não me entendam errado, eu mandei como sugestão. Sim, se vocês quiserem, eu acho que aqueles artigos ali, eu acho que são seminais. Se a gente entrar numa discussão histórica sobre o metabolismo, eu acho que aqueles artigos ali são absolutamente centrais. Mas eu acho ótimo a gente pegar um tema e destrinchar ele, discutir um pouco, né, como evolução. Esse trabalho, Carol, que eu mencionei do Nick Lane, eu não sei se vocês lembram dele, eu não sei se foi na turma de vocês que eu falei do custo do genoma. Eu acho que não foi na minha turma, não. Não foi, não? Mas enfim, eu vou mandar. Lembro de você falando. Eu vou mandar esse trabalho. Se foi na aula ou foi no laboratório. Eu vou mandar esse trabalho no grupo, aí se você quiser, pega ele, ou a partir dele, porque aquela visão do Nick Lane não é única. Ele tem contrapontos já na literatura contra-argumentando a ideia dele. Então seria legal apresentar os dois lados, de repente. Tá? Mas eu topo. Vamos fazer temática, então. Aí manda a lista, então, Ana. Tá, eu não vou mandar a lista inteira, vou tentar organizar com a galera para saber quem vai apresentar. Isso. Às vezes o pessoal ainda não tem o tema, então vou discutir com eles. Isso. E aí inclui a Nathalie e a Jéssica também. Tá. Tá? Vocês estão no... Não, tá. Eu falo com eles. Elas estão no Lebre. Tá, beleza. Eu vou precisar que a minha escala ser a partir de agosto, porque até o final de julho realmente não vou ter condição. A partir de agosto, sim. E o que eu achei que seria interessante, talvez fosse uma coisa pacificadora, não por ser tema único, mas se cada um que está fazendo algum trabalho nesse momento
trouxesse a história da evolução do conhecimento que ele está aplicando dentro daquele caminho, seria muito enriquecedor. Porque o aprendizado normalmente fica muito mais interessante quando você historia ele, né? Isso foi feito hoje, né? Você entende por que se chegou aquilo, como se chegou aquilo, se for acaso, etc., e como é que aquilo demandou. Normalmente isso organiza a gente para entender o assunto de uma forma melhor. Eu Então, acho assim, ótima ideia. talvez, como sugestão, por exemplo, eu, no meu caso, tentaria resgatar a história, por exemplo, da adaptação respiratória, da transição do feto do neném, do nascido, e marcando o que a gente está estudando, está lá, o fenômeno respiratório participando. Alguém que trabalha com um parasito, trazer como é que aquele assunto no parasito, ou fora daquele parasito, chegou ali. Eu acho que isso fica legal, porque a gente junta as duas coisas, traz história, evolução, cultura, e foca no tema que se quer aprender. Eu acho excelente ideia, velho. Eu sou adepto de carteirinha de história. O pessoal sabe. Eu conto história eu gosto de contar história porque as perguntas mais básicas, as mais simples, elas foram feitas exatamente por aqueles que desbravaram o campo, né? Então fica mais fácil. Isso seria Tem uma coisa. Hã? Tem uma máxima, né? Tem uma máxima que diz que bom professor é um bom contador de história, né? O que distingue um bom professor, um bom didata, é ele saber contar a história. Porque ele pode ter um conhecimento absurdo, mas se ele não sabe contar a história, não vai transmitir nada, né? E contar a história é um talento. Desenvolve, mas quem tem talento vai longe, né? Eu gosto de contar história. Eu acho que seria uma coisa legal a gente fazer. E pegar a ideia dentro de cada projeto, né? A Ana está fazendo isso, vai fazer, né? Com a dinâmica. Carol pode pegar a evolução, embora não esteja trabalhando com isso, mas eu acho que dá asas à imaginação. E have fun. Vamos tentar tirar um pouquinho de prazer nesse momento tão difícil para a gente, né? E a gente tirar esse momento aqui, essa horinha e pouco, para falar uma coisa, discutir uma coisa legal, né? Da ciência que possa somar para a gente, né? Então, Ana, tá contigo. Carol, então, semana que vem? Uhum. Maravilha. E semana que vem, aquela pergunta de sempre. Que horas vai ser aqui? Aquela pergunta pergunta semanal. Que horas? Pergunta ao Ian. O Ian que